E agora chega o momento de nós analisarmos o service, né? Dentro de service, então, eu tenho o SPED Fiscal Service e o SPED Contábil Service. Comecemos com o SPED Fiscal Service, tá? O SPED Fiscal Service, ele tem, então, o método gerar SPED fiscal, tá? Veja que eu tenho aqui algumas variáveis de instância, ok? Porque elas precisam ser utilizadas em outros métodos aqui que eu tenho espalhados por esse service. Diferente dos outros services que nós estamos utilizando, neste aqui eu não estou utilizando funções estáticas, tá? Então ele foi instanciado lá no controller e os métodos estão sendo chamados a partir dessa instância, tá? O método gerar SPED fiscal é aquele que é chamado pelo controller, né? Ele recebe um filtro. Esse filtro vai vir com 8 informações, 8 pedaços de dados, tá? Ele vem com o período inicial, com o período final, com a versão do layout, com a finalidade do arquivo, com o perfil, com o ID da empresa, com informação do inventário e com o ID do contador. Mas como assim, né? Como é que esses dados chegam, são enviados do lado do cliente para o lado do servidor? Deixa eu mostrar para você aqui como é que é a tela do projeto anterior, tá? Nós temos aqui o SPED fiscal, essa é uma aplicação desktop, mas a tela vai ser parecida com essa na nossa aplicação cliente, tá? Então, o usuário ele tem que selecionar a versão do layout, tem que selecionar qual é a finalidade do arquivo, o perfil de apresentação do arquivo, o período que ele quer gerar o arquivo, qual é a informação de inventário e o contador responsável. Quando ele clica aqui, ó, gerar SPED fiscal, esses dados sobem para o servidor, tá? Nós vamos mandar esses dados para o servidor dessa forma aqui, ó. Deixa eu mostrar para você aqui, SPED, aqui é o SPED contábil, os dados estão subindo separados por pipe, tá? Então no SPED fiscal a mesma coisa, né? A gente vai chamar aqui a rota SPED fiscal, né? Deixa eu retornar só no controle aqui mais uma vez, para mostrar para você que no SPED fiscal a rota não está aqui, né? Deixa eu mostrar então a rota para você. Aqui em Fênix, rotas. Então lá no finalzinho eu vou ter uma rota aqui para o SPED, duas rotas, tá? Então eu tenho uma rota SPED fiscal com filtro, que chama o método gerar SPED fiscal do SPED fiscal controller. E tem uma rota do SPED contábil com filtro, que chama o SPED contábil controller, o método gerar SPED contábil, tá? Importante saber dessa rota aí. Pronto, então, com base nessa rota, né, nós chamamos o SPED contábil ou o SPED fiscal. Deixa eu ver se ele vai preencher aqui para mim automaticamente. Não preencheu, mas eu tenho aqui algum histórico que eu posso utilizar. Aqui, por exemplo, esse, ó. Aí está, tá? Então, Fênix, SPED fiscal, ó, período inicial, período final. É que a gente está esperando aqui, ó, período inicial, período final. Daí vem aqui, ó, versão do layout, finalidade do arquivo, perfil aqui, ó, passando perfil A, o ID da empresa está sendo passado aqui, ó, tá? Depois informação do inventário está sendo passado aqui e o ID do contador está sendo passado aqui no final, tá? Então esses dados a gente pega da tela que a gente vai criar, manda para o servidor. Quando chegar aqui, ele trata esses dados aqui, jogando nas nossas variáveis de instâncias, variáveis que estão aqui em cima, as variáveis de classe, tá? Muito bem. Depois que eu pego esses dados aí, eu instancio o meu T2TI SPED fiscal, a minha lib aqui, ó, tá? Instancio a minha lib dentro dessa variável aqui, SPED T2TI. Daí eu começo a chamar os blocos, né? Gerar bloco 0, gerar bloco C, gerar bloco E, gerar bloco H, gerar bloco 1. Veja que tem alguns blocos aqui comentados, né? O bloco D está comentado, o bloco G está comentado, tá? Implementado aí a critério do participante.
E o bloco K a gente vai fazer separado. Nós vamos fazer o bloco K, mas lá na segunda fase do Teruist ERP. Depois que eu gero esses blocos aqui, eu gero o arquivo. Ó. O arquivo eu gero ele com o nome SPED fiscal mais uma data e hora, né? Nesse formato aqui, data, hora, minuto, segundo, tá? E retorno o arquivo para o método que chamou, que é o método do controller, tá bom? Vai retornar aqui, ó, o nome do arquivo do SPED. Então, logo aqui embaixo eu tenho essas funções. Gerar bloco 0, tá aqui ela. Gerar bloco Z tá mais lá embaixo e por aí vai, tá? A geração desses blocos é de acordo com o que você viu nas videoaulas que nós apresentamos o manual de orientação, tanto do SPED fiscal como do SPED contábil, tá? Como eu vou retornar de novo para o SPED, né? Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre essa geração. Basta que você saiba o seguinte. Nós estamos utilizando aqui o gerente conexão para pegar a conexão com o banco. Daí aqui, ó, eu faço dessa forma para pegar a empresa, utilizo o Entity Manager, né, com o Find, pego a empresa e jogo lá um des.id empresa, que foi o que eu recebi lá do cliente. Depois, para pegar o contador, mesma coisa, gerente conexão, Entity Manager, Find, contador, ID contador. Quando eu quiser fazer alguma consulta com parâmetros, né? Monto a consulta primeiramente, select NFE, from NFE cabeçalho, NFE, onde data, hora, emissão, between dois parâmetros. Já crio a query aqui com o Entity Manager e aqui eu seto os parâmetros, ó. Data início é o que eu recebi na data inicial, data fim é o que eu recebi na data final. Pego o resultado, jogo na lista NFE cabeçalho, tá? Lista de unidades, monto um array aqui porque eu vou montar essa lista de unidades meio que manual aqui de acordo com o que eu estou recebendo na minha lista lá de notas fiscais, tá? Operações fiscais, pego todas as operações que estão em tributo de operação fiscal e já jogo aqui nessa lista de operação fiscal, tá? E aqui eu começo a gerar os blocos, ó. Pego o bloco 0 da minha biblioteca, pego o registro 0, seto a data inicial. Pego o registro 0, seto a data final. Pego o registro 0, seto o código da versão. Pego o registro 0, seto a finalidade. E vou fazendo. Vou gerando o registro 0. Depois, começo a gerar o registro 1. É apenas informando, né, o indicador de movimento. Se tem movimento ou não. Daí vou para os dados complementares da entidade. Está bem comentado, né? Você não vai se perder aqui não, tá? Basta que você vá comparando aqui o registro, os campos desse registro com o que tem lá no manual, né? O manualzinho lá de orientação para a geração do SPED fiscal, neste caso aqui, e também para o SPED contábil quando a gente for analisar o outro service, tá? Então ele vem, ó, gera lá o registro 0015, depois o registro 0150, aqui ele monta os emitentes, monta os destinatários, daí ele chega lá no registro 0200, 175 não foi feito ainda, ó, pessoal, alteração, nós temos que criar uma tabela para controlar isso daí, né? Chega no registro 200, que é a lista de produtos, olha lá, 205, alteração do item, tá? A gente vai ter que criar uma tabela para isso aqui, né? Que é para nós controlarmos a alteração do nome do item, né? Por exemplo, tá? Então, você tem lá um item banana, você colocou banama com M, passou 2 meses vendendo como banama, alguém verificou o erro, não, cara, não é banama, é banana. Você vai lá, alterou de banama para banana, esse banama tem que aparecer aqui, nesse registro 205, tá? Então, temos que fazer uma tabela para isso aí. Mas como eu mencionei, a gente volta depois e aí completa, cria essas tabelas específicas para o SPED, tá? Então pronto, ele vai fazendo, conclui aqui o bloco 0, passa para o bloco C, gera o bloco C, aí vem todos os dados do bloco C, separado por perfil, né? Tem o perfil A, depois lá mais para baixo tem o perfil B, aqui tem uma boa parte comentada, porque são tabelas que nós ainda não temos no banco de dados, são módulos que nós ainda não fizemos, como os módulos de frente de caixa, tá? Depois que ele passa do perfil A e B, ele vem para ambos os perfis, ó, dados de SF, módulos que nós não temos ainda.
Lá no finalzinho ele vai ter os dados do SAT, né? Também nós não fizemos ainda, então não está implementado, tá? Daí ele parte para o bloco E, que é a apuração do ICMS e do IPI. Vem para o bloco H, que são os dados de inventário. E finalmente o bloco 1, que é aquele bloco de fechamento, tá? Então a sua tarefa agora é a seguinte, é brincar com isso daqui. É pegar o manual lá de orientação, né? Do SPED fiscal, tá? Comparar o que está sendo gerado, o que nós fizemos aqui, com o manual. Você vai lá no bloco H, por exemplo. Deixa eu ver se esses caras fizeram o bloco H certo, né? Você vai no bloco H e verifica quais são os registros que tem lá. Legal, tem o registro 005. E eles colocaram esses campos. Mas esse campo aqui não é assim não tem esse campo valor do item lá não. Ou tem, mas está incorreta a forma como está sendo feito aqui, de acordo com a regra que tem lá, tá? É você ficar por dentro de como isso funciona. Isso se você for trabalhar com SPED, né? Se você for, de fato, ter esse módulo no seu RP, tá? Se você quer apenas aprender a tecnologia, né? Aprender mais sobre PHP, como é que eu faço uma biblioteca para gerar arquivos? Aí você vai estudar dessa perspectiva, desse ponto de vista, tá? A forma como você vai estudar isso aqui depende muito dos teus objetivos, tá bom? Então é isso, vamos fazer um teste. Para fazer esse teste eu vou vir aqui, ó, na pasta EFD, vou apagar todos esses arquivos. Pronto. Daí deixa eu verificar se o Apache está sendo executado aqui. Não está, vou colocar para ele ser executado. Pronto, agora o Apache está em execução. Eu poderia rodar aqui de dentro do VS Code um debug, tá? Ficar ouvindo aqui pelo Xdebug para a gente de repente fazer um debug e tal, mas não é necessário. Com o Apache rodando, eu posso simplesmente vir aqui no Postman e chamar o SPED fiscal com esses dados aqui, ó. Ok? E é isso que eu vou fazer mesmo, tá? Vou mandar aqui. Vamos aguardar o que é que vai acontecer. Pronto. Então ele gerou para mim aqui o arquivo, tá? Colocou lá bloco 000, bloco 001, bloco 005, dados do contador. Deixa eu mostrar para você como é que eu fiz aqui. Pode ser aqui mesmo. Contador, eu pego o contador aqui, mas quando eu gero o registro para ele, ó, aqui embaixo, eu coloquei fixo esses dados aqui, porque o contador, ele agora está vinculado à pessoa, ele é vinculado à pessoa, né? Então, o nome do contador não está na tabela contador, está na tabela pessoa. O CPF está na tabela pessoa física, né? Então, em contador mesmo, eu tenho apenas a inscrição do CRC, tá? Então, nós precisamos fazer um aviso para pegar os dados do contador, para facilitar aí a nossa vida, tá? Por conta disso, eu coloquei, ó, apenas essas strings aqui, e são essas strings que estão aparecendo para a gente aqui, tá? Apenas a inscrição do CRC que apareceu certinho aqui. Daí vem os demais registros, né? Tem um registrozinho aqui de emitente, né? Acho que é de destinatário, esse 150 aí, tá? Mas enfim, você vai ver que tem umas casquinhas de banana aqui, quando você for se aprofundar, se você for se aprofundar, né? Tem algumas coisinhas aqui que você vai ficar um pouquinho perdido, tá bom? Não vou entregar agora. Eu vou deixar você trabalhar em cima disso daqui. E se você sentir dificuldade, né, de repente para gerar demais blocos, colocar demais dados no banco de dados, né, põe mais dados lá, gera mais algumas NFE, vê se elas saem no teu arquivo, tá bom? E se você tiver dificuldade, você vai me demandando lá no Trello, tá? E esse arquivo, né, ele foi gerado aqui, ó, tá? Dentro de EFD, exatamente aquele arquivo que a gente está vendo ali no Postman, foi gerado aqui no HD do servidor, no caso, tá?